Bom dia, boa tarde, boa noite, escolhidos e escolhidas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Dani E eu me Lessa. chamo Alexandre Para você que Martins. acabou de chegar no programa Café com Propósito, no canal Martins e Lessa, estamos hoje no episódio 251. Eita, glória! E o tema do nosso episódio de hoje é Deixando de Ser Cego. Como ter uma visão espiritual restaurada. E nós vamos entender essa temática tão profunda hoje, fazendo a leitura do Evangelho de João, capítulo 9. E eu tenho Glória a certeza Deus. que você está curioso para saber como que você pode ter, em nome de Jesus, né, essa visão espiritual restaurada. Então, fica aqui até o final do vídeo, porque Deus tem uma palavra para o teu coração. Mas antes disso, se Amém. você ainda não é inscrito no nosso canal, Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o link com todos os seus contatos. exato, deixa o like, se inscreve, compartilha, porque você assim também está promovendo a palavra do Senhor. E eu te pergunto, você já pensou como que seria ver claramente o teu propósito em Deus? Às vezes a gente fala muito sobre propósito, mas a gente também entende que nem todas as pessoas têm ainda essa clareza. E hoje, refletindo no Evangelho de João, no capítulo 9, Jesus ele nos dá uma visão muito clara desse propósito. Inclusive, Jesus ele vai dar a visão a um homem que era cego desde o nascimento. Então a gente vai explorar juntos essa passagem poderosa e a gente vai descobrir como ela pode nos ajudar a viver o nosso propósito cada vez mais forte e com mais clareza em Jesus. Amém. Glória a Amém. Vamos Deus. para a leitura de hoje. Lembrando que a nossa Bíblia é na nova tradução da linguagem de hoje. Amém? João capítulo 9 para vocês. Vamos lá. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: Ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Glória a Deus. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: Vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: Não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não é não, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém ele dizia: Sou eu mesmo. E como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Glória a Deus. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito a lama e curado o homem da cegueira era um sábado. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos, eu lavei o rosto e agora estou vendo, respondeu o homem. Alguns fariseus disseram: O homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. E outros perguntaram: Como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso houve divisão entre eles. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem: Você diz que ele curou você da cegueira. E o que é que você diz dele? Ele é um profeta? Respondeu o homem. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Por isso chamaram os pais dele e perguntaram: Esse homem é filho de vocês?
Vocês dizem que ele nasceu cego. E como é que agora ele está vendo? Os pais responderam: Sabemos que ele é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como é que ele agora pode ver e não sabemos também quem foi que o curou. Ele é maior de idade. Perguntem e ele mesmo poderá explicar. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: Ele é maior de idade, perguntem a ele. Então Aleluia. os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: Jure por Deus que você vai dizer a verdade? Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. O que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. O homem respondeu: Eu já disse, e vocês não acreditaram. Por que querem ouvir isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram: Você é que é seguidor dele. Nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem, nós nem mesmo sabemos de onde ele é. Ele respondeu: Que coisa esquisita. Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que o respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Eles disseram: Você nasceu cheio de pecado, e é você que quer nos ensinar? E o expulsaram da sinagoga. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo e, quando o encontrou, perguntou: Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse: Você já ouviu. É ele que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou: Eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: Será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Amém? Glória a Deus, amém. Gente, que palavra poderosa. Se a gente for parar para fazer reflexão nela, dava pelo menos um vídeo assim de umas 2 horas, é sério. Porque tem muito a ser explorado nesse texto. Mas hoje nós estamos falando da jornada do propósito. Então, sempre que a gente traz uma palavra, né? Todos os dias a gente lê um capítulo bíblico, a gente tenta impulsionar essa palavra para dar direcionamento acerca do propósito de Deus na nossa vida. E é bem verdade que é um texto fantástico, inclusive fica para você fazer meditação sobre ele, releia, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai ministrar coisas novas no teu coração. Mas hoje nós vamos falar acerca de chaves que são fundamentais para que eu e você tenhamos essa visão espiritual restaurada. Que a gente deixe de ser cego, né? Como o Senhor Jesus, ele encerra essa passagem tão abençoada. Mas vamos entender um pouquinho do contexto histórico do capítulo 9 de João. Conta, né? O texto todo é principalmente sobre esse homem que tinha uma doença, ele era cego. A enfermidade dele, ele não podia enxergar. Ele tinha uma cegueira de nascença. Então, ele não era uma pessoa 100% sadia, né? Porque ele não conseguia ver. Então, Jesus, ele cura esse homem que nasceu cego. E esse evento, ele foi cercado de muitas controvérsias devido às questões teológicas da época, né? A crença judaica era muito comum que as doenças físicas, como, por exemplo, a cegueira, eram resultado do quê? Do pecado daquela pessoa ou era um resultado do pecado dos pais daquela pessoa. Então, na cabeça deles, pessoas que nasciam com qualquer que seja o problema,
é cego, é surdo, tem uma perna, não tem, falta um braço. Essas pessoas, para eles, ou elas tinham cometido um pecado, ou os pais teriam cometido um pecado, dependendo, né, do problema que a pessoa teria. Então, Jesus aqui, ele faz algo poderoso, ele faz um milagre, e esse milagre, ele desafia essa crença, né? Assim como várias outras normas religiosas, sociais daquela época. Além disso, essa cura, ela aconteceu em um sábado, que também isso, gente, já seria um grande problema. Por quê? Porque as pessoas tinham que guardar o sábado, né? Na lei de Moisés, o sábado era guardado. Então, imagina aí, sábado era para ser um dia de descanso no judaísmo, e nesse dia seria proibido qualquer tipo de trabalho, a não ser, né, enfim, realizar momentos assim de agradecer ao Senhor, ter aquele culto de ação de graça, agradecer, era o dia que você descansava, mas você poderia render graças ao Senhor. Então, essa ação de Jesus, ela causou, sabe, tensão para os fariseus. Uma classe que na época era uma classe dominante, né, da época, na questão da religião, e eles consideraram isso uma violação do sábado. Inclusive, a gente meditou, se não foi ontem, foi antes de ontem, Jesus, ele mencionava assim, vocês acham ruim porque eu tô curando no sábado, mas vocês fazem a circuncisão, né? Não era para circuncidar, então. Você circuncida no sábado, como Moisés falou, mas cura não pode ter. Entende? Então, assim, é muito forte, porque se a gente for parar para ver o que está dentro da palavra, ou seja, a mensagem que está lá quando você medita, não está escrito, mas você entende, Jesus estava dizendo o quê? Estava dizendo o seguinte pra gente: não adianta vocês quererem viver a lei, e vocês estão tudo mortos, vocês estão cegos, vocês estão surdos. Sabe? Vocês têm olho para ver, mas vocês não estão enxergando o espiritual. Sabe? Vocês estão tão ao pé da letra que o povo tá tudo morrendo e perecendo. E é sobre isso, sabe? E vale também, gente, ressaltar que aquela comunidade cristã ali, João, ele estava escrevendo, porque a gente vai falar também do contexto de escrita, né, desse texto. João, ele estava sendo perseguido quando ele escrevia esse evangelho. Tantas coisas estavam acontecendo na vida de João, mas mesmo assim, ele traz esse relato dessa experiência desse homem que foi curado. Por mais que ele tenha até sido expulso, né, da sinagoga, porque a gente viu aqui no texto que depois ele foi expulso. Por quê? Porque ele estava defendendo Jesus. E isso não ressoou bem, né, para os fariseus. Então, quantas vezes na nossa vida, se a gente for olhar para nossa jornada, a gente se posiciona e se levantam tantos contra o nosso posicionamento. A gente também vai falar sobre isso. Então, independente da perseguição, da exclusão e do que quer que seja, o mesmo Jesus que fez essa grande obra na vida daquele cego de nascença, trazendo cura, trazendo visão para os olhos dele, ele é o mesmo Jesus que hoje pode fazer um milagre, trazendo o impossível, se tornando possível na nossa vida. Então eu quero começar falando sobre a primeira chave para que eu e você, nós possamos ter essa visão espiritual restaurada, para que a gente deixe de ser cego. Segundo o Evangelho de João, no capítulo 9, nós precisamos enxergar através da fé. E nós vamos meditar no versículo 25, que diz assim a palavra do Senhor: ele respondeu: se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Glória a Deus. Às vezes, nós precisamos passar por momentos difíceis, sabe? Para realmente a gente enxergar o propósito de Deus na nossa vida. E a verdade é que, assim como o homem que foi curado, que nasceu cego e só pôde ver quando Jesus entrou na vida dele, muitas vezes, gente, nós somos cegos pelos desafios da vida, e até que a gente permita que a luz de Jesus nos faça ver claramente. E eu te pergunto, você hoje deseja que Jesus ele traga luz para você ver claramente? Você quer dar esse passo de fé? Porque nós precisamos enxergar através da fé. Então, hoje, eu proponho que você passe o dia de hoje, sabe? Fazendo uma jornada de fé com Jesus. Onde você, nesse momento, vai se comprometer a enxergar todas as situações através da lente da fé. Situações que você está vivendo hoje. Não mais do medo. Você vai deixar o medo do lado e você vai ver com as lentes da fé.
Você vai deixar a lente da preocupação do lado e você vai ver com as lentes da fé. Veja como que essa perspectiva, ela muda a tua abordagem acerca da vida. Eu tenho certeza que você vai ter uma experiência extraordinária fazendo isso. E a segunda chave é a força do testemunho. Quando nós falamos de sair do lugar de cegueira, deixar de ser cego e passar a ter essa visão espiritual restaurada, a gente entende que há uma força no testemunho. E olha o que diz João 9,17. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem, ou seja, eles já tinham perguntado, estão perguntando de novo. Você diz que ele curou você da cegueira. E o que é que você diz dele? Ele é um profeta? Respondeu o homem. Nós precisamos ter a convicção dos milagres. Nós precisamos ter a convicção do Jesus que nós servimos. Nós precisamos ter a convicção do que somos em Deus. E a Bíblia diz que eu e você, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas porque Ele nos fortalece. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus do impossível e não existe nada impossível em todas as suas promessas. Então nós somos o que a Bíblia diz que nós somos e nós precisamos todos os dias reforçar essas palavras de encorajamento, de vida para as nossas vidas, para que a gente sempre venha lembrar e estar na torre da vigilância, declarando palavras proféticas, declarando promessas de Deus para a nossa vida, porque a Bíblia diz que Jesus ele é herdeiro e nós somos co-herdeiros com Cristo. Então eu tenho parte, você tem parte. Então eu te pergunto, o testemunho desse homem, gente, um homem curado, ele ajudou a espalhar a palavra de Jesus naquela época e até os dias de hoje, né? Mesmo diante da oposição dos fariseus. O nosso testemunho de como Deus ele trabalhou na nossa vida também é poderoso. Lembre-se disso. E pode ter um impacto, gente, incrível naqueles que estão ao teu redor. Então, hoje você está sendo desafiado a compartilhar a sua história de fé, sabe? Com alguém, pelo menos assim, uma pessoa nessa semana. Testemunhe o que o Senhor fez na sua vida. Pode ser um amigo, pode ser um membro da família, pode ser aqui, ó, nos comentários desse episódio. Você vai contar seu testemunho. E eu tenho certeza que vidas que vão ler o seu testemunho vão ser impactadas pelo milagre do Senhor na sua vida. E você está testemunhando. Nós precisamos contar as bênçãos do Senhor. Nós precisamos render a Ele a honra e a glória devida. Seja um testemunho vivo do poder transformador de Jesus Cristo, louvado seja Deus. E a nossa terceira chave de hoje, glória a Deus, terceira chave de como que a gente tem essa visão espiritual restaurada, é entender que os planos de Deus são maiores. Repita comigo, os planos de Deus são maiores. Glória os planos de Deus são maiores. E agora nós vamos para João 9,3. Jesus respondeu, ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Eu não sei hoje qual é a área da sua vida que você diz assim, não, isso aqui não tem jeito. Não, isso aqui eu tô vivendo isso aqui porque eu tô pagando pelos meus pecados. Eu tô vivendo isso aqui porque isso aqui é necessário para minha vida. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você é alguém que se condena, né? E a Bíblia diz o quê? Que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Às vezes as coisas parecem não fazer sentido para nós, mas eu preciso te dizer que Deus ele tem um plano maior para a nossa vida. A cegueira do homem que nós falamos aqui serviu para mostrar a glória de Deus quando ele foi curado. Nos momentos de provação que eu e você a gente enfrenta, nós precisamos nos lembrar que Deus está no controle e que Ele tem um propósito maior para a nossa vida. Então, eu posso te dizer hoje com toda convicção e certeza que a situação que hoje você vive é para que o poder de Deus se mostre na sua vida. Se você crê no que eu estou dizendo, você diga glória a Deus, você glorifica o nome do Senhor, porque você está dizendo que você não é essa situação, mas que essa situação, quando você dá um glória a Deus, você está dizendo essa situação é para a glória de Deus. Isso que eu estou vivendo, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como que Deus vai fazer, mas eu sei que é para a glória de Deus. E quando nós nos posicionamos no reino espiritual, milagres acontecem.
acontecem. E hoje eu te convido a se posicionar e dizer: eu sou livre, eu sou vencedora, eu sou vencedor, eu sou quem o Senhor diz que eu sou, e você é vitorioso. Amém. Porque em Jesus nós somos mais que vitoriosos. Glória a Deus. Então, qual é a aplicação que você pode fazer hoje para a sua vida? Pega um pedaço de papel. Escreva o que você está vivendo hoje na sua vida que nos teus olhos não parece fazer sentido. Mas, Dani, eu não entendo por que eu estou passando por isso. Escreve. Deixa isso registrado nesse papel. Você vai orar, você vai apresentar esse papel ao Senhor e você vai entregar para Ele. Senhor, eu confio em Ti. Eu confio, Deus, que mesmo diante disso, que eu não entendo por que eu estou vivendo, eu não entendo por que o Senhor permitiu que isso acontecesse, mas, Senhor, eu entrego a Ti e eu confio, ó Deus, que o Senhor tem um plano maior para a minha vida. Eu confio. E você guarda esse papel e depois você vai voltar para esse papel. Quando Deus tiver revelado o propósito, você vai ler esse papel de novo, você vai dizer: agora eu sei, Jesus. Agora eu entendi, Senhor. Glória seja dada a Ti. Louvado seja o Teu nome. E você vai testemunhar o milagre, porque é para a glória de Deus. Glória a Deus. Amém, gente? Então a gente precisa todo dia estar firme na palavra do Senhor, porque essa palavra ela traz renovo, essa palavra liberta, essa palavra consola, conforta, confronta a nossa vida e nos faz sermos melhores em Cristo. E eu quero trazer uma analogia poderosa para a gente tirar do Evangelho de João 9, e eu queria trazer a ideia do processo da escultura. Um bloco de mármore, eu quero falar sobre a escultura em mármore, tá? Um bloco de mármore, à primeira vista que você olha para esse bloco, ela pode parecer sem propósito, semelhante à vida daquele homem que nasceu cego. Mas quando um escultor habilidoso, ele começa a trabalhar no mármore, ele começa a revelar a obra de arte que estava escondida dentro daquele mármore. Jesus, ele é como esse escultor nesse cenário, sabe? Que tanto aquele homem estava vivendo, como eu e você, em muitos momentos da vida a gente passa. Ele vê além do nosso exterior. Ele conhece o propósito que ele tem para nós profundamente. E assim como esse escultor, ele remove as partes desnecessárias do mármore para revelar a escultura, Jesus, através da sua cura, dos seus ensinamentos, da sua palavra, ele remove as nossas cegueiras espirituais e nos ajuda a entender e cumprir o nosso verdadeiro propósito em Deus. Assim como a beleza da escultura que a gente falou aqui desse mármore, ela só é revelada após o processo de esculpir, né? Então, o profissional ali, ele precisa fazer esse trabalho no nosso propósito com Deus. Quando a gente fala de identidade em Jesus, muitas das vezes a gente só vai entender isso. E essa identidade, ela só vai ser revelada através das nossas experiências. Então, como é que a gente tem experiência? Passando por situações. Nem sempre vão ser as melhores situações do mundo. Às vezes vão vir provações, às vezes vão vir bênçãos, vão vir vitória. É uma jornada. Verdade. Mas o que a gente sabe é que todas essas ações, elas revelarão o Cristo Jesus, que tem uma grande e perfeita obra na nossa vida. Obra essa que transformará o nosso propósito. De forma que nós todos vamos chegar ao nosso destino final. Qual é o nosso destino? A eternidade com Jesus. Aleluia. Então que nós possamos estar firmes nessa palavra, confiando que o Senhor Deus, Ele tem nos esculpido todos os dias, para que fique e permaneça a essência de Deus em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso pra casa de hoje vamos fazer uma meditação hoje. Verdade? Essa meditação ela precisa ser diária. Que você não fique só nesse episódio, mas que você se alimente diariamente da palavra. Hoje nós estávamos aqui em casa, no nosso momento com Deus pela manhã. Hoje é quarta-feira, é dia que a gente se volta de uma forma específica para Deus, né? Com mais intencionalidade. E eu recordo que depois que nós fomos entregar o nosso propósito ao Senhor, o meu marido, ele fez uma oração e não sei se ele se atentou às palavras, mas para mim foi tão maravilhoso ouvir, sabe, o que ele estava falando com Jesus e quanta verdade há nas palavras dele. Ele falou: Jesus, obrigada pela oportunidade de antes nós nos alimentarmos com comida sólida, né, para o nosso corpo, a nossa matéria física se sustentar. O Senhor nos dá o privilégio da gente primeiro alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito. Então, a gente alimentou inicialmente o nosso espírito, a nossa alma,
E depois a gente foi se fazer uma refeição para alimentar o nosso corpo. Mas o princípio disso que eu quero destacar aqui foi o que esteve em primeiro lugar. E o nosso primeiro lugar foi Jesus. Foi estar na presença, foi nos alimentar do pão dele, do manar dele. E depois Já é vem. uma rotina diária, E né, é uma amor? rotina Porque se diária. for analisar, né? Exatamente. Sempre É uma a gente rotina ora diária. antes de comer. Exato. Nas quartas que a gente faz um mais prolongado, mas é Porque na isso. quarta-feira a gente jejua, né? E eu encorajo você também a prática do jejum, porque é transformador para nossa vida. E eu não tô falando isso, gente, para dizer que, ai, não, eu tô falando isso porque a gente tá compartilhando as Sim. nossas experiências, encorajando vocês a também terem essas experiências com o Senhor, até porque o jejum, ele é um fortalecimento espiritual para nossa vida. Então você também se fortalece espiritualmente quando você jejua. Exatamente. E existem vários tipos de jejum, depois a gente vai fazer um vídeo aqui para passar para vocês, para orientar, mas é transformador na nossa vida. E eu quero que hoje você saia desse episódio fazendo essa meditação, leia aí esse capítulo inteiro de João 9, pede para o Senhor, para que o Senhor ele traga significado desse milagre que você hoje tanto necessita, para que você consiga ter, né, o direcionamento, a direção certa. Muitas das vezes a gente está ali na fila da promessa e de repente acontece uma situação que a gente sai da fila da promessa. A gente dá lugar àquilo que o Senhor não queria que a gente desse lugar. A gente olha para aquilo que o Senhor não queria que a gente olhasse. E como eu vou saber para onde eu devo olhar? Quando todo dia eu tô na rocha inabalável. Tô firme no Senhor. Porque as tentações vão vir. Ei, vai vir tentação. Vai vir flechas. Pode desligar. Vai vir flechas. Vai vir tanta coisa. Mas quando nós estamos firmados na rocha e na torre da vigilância, a gente entende o que é de Deus e a gente entende o que é laço. A gente olha assim, não, isso aqui não, eu vou voltar, não, peraí que não é dessa forma, porque Jesus, o Espírito Santo, ele vai ministrando no seu coração. E como que você tem isso? Na presença. Estando ligado com o Senhor, Deus, ele vai falando no teu coração. Então hoje eu declaro no nome de Jesus que toda dúvida sobre a sua mente, sobre seu coração, caiu por terra agora, pelo poder do nome de Jesus. Todo embaraço, toda distração, Deus está retirando da sua vida. E você vai estar focado no alvo, que é Cristo, e tudo que o Senhor tem gerado para a sua vida, para a glória de Deus. Então, medita em João 9, pede para o Senhor aí. Às vezes a gente acaba nas situações, nas circunstâncias da nossa vida, a gente vai limitando a nossa visão acerca do nosso propósito em Deus. Então hoje você vai pedir, Deus, me dá a visão que o Senhor tem para mim, me dá entendimento, além das minhas limitações que eu possa ver, além das minhas circunstâncias atuais, que o Senhor direcione os meus olhos, porque eu não quero mais ser cego. Eu estou deixando hoje de ser cego. Eu saio desse lugar de cegueira e eu dou um passo para frente e digo, Senhor, eu estou me posicionando agora para a minha visão espiritual que nesse momento está sendo restaurada. Louvado seja Deus. E para encerrar, né, o nosso diário do propósito, mantenha o seu diário, tudo que o Senhor vai ministrando no teu coração, você vai registrando, faz o teu momento de oração, e não é só orar, ora e age, né, oração é orar e agir, então pede para o Senhor para Ele te mostrar cada dia mais, te dar mais clareza do teu propósito e que você traga uma palavra de encorajamento para alguém que também está precisando. Às vezes a gente fala tanto acerca de nós, mas a gente também pode ser bênção na vida do outro. Então transborda essa graça na vida de outra pessoa e não deixa de compartilhar o teu testemunho, tudo que o Senhor tem feito na tua vida e através do teu testemunho, vidas serão edificadas, serão transformadas e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Amém? Então, essa foi a palavra poderosa do Senhor. Quero que você feche os seus olhos onde você está. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra tão abençoada. Paizinho querido, Paizinho amado. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe luz para um momento em que os nossos olhos estavam cegos. Senhor, e quantas vezes nós estamos cegos espiritualmente, porque a gente vai aceitando tudo que o inimigo vai impondo, muitas das vezes, como uma verdade para a nossa vida. E a nossa oração hoje é que a gente viva a verdade de Jesus, que a gente viva a identidade que Jesus tem para nós, que a gente viva a vida que o Senhor tem para nós, porque nós, todos que fazemos parte da jornada do propósito, nós somos a vida de Deus, nós temos a vida de Deus em nós, porque nós somos escolhidos do Senhor, nós somos separados do Senhor, nós somos sacerdócio real, somos nação eleita, e é no nome de Jesus, ó Pai, que nós te agradecemos pelas chaves poderosas que o Senhor
Senhor liberou hoje para o nosso entendimento, que nós possamos viver, Senhor, a tua palavra, que nós possamos testemunhar os teus milagres e que nós possamos ser agente de transformação na vida de tantos outros que estão cegos atualmente, Pai. E eu declaro no nome de Jesus que essa visão espiritual restaurada, ela não vai ficar só na nossa vida, mas o Senhor vai gerar através de nós vida e visão espiritual para quem está cego, e que nós possamos ser, Senhor, os apregoadores, levar, trazer, transmitir a palavra do Senhor, transmitir esse evangelho maravilhoso que tem trazido restauração, que tem trazido libertação e tem trazido cura para a nossa vida. E é no nome de Jesus, Senhor, que nós te agradecemos por todos os escolhidos e escolhidas que estão conosco nessa jornada. Senhor. Nós profetizamos, Senhor, que eles vão viver o melhor do Senhor nessa terra, no nome de Jesus. Nós profetizamos que aonde um dia abundou o pecado, superabundou a tua graça. Nós profetizamos no nome de Jesus que aquele que começou a boa obra em cada escolhido, em cada escolhida é fiel para completá-lo. Selado, Senhor, essa oração está em ti. Obrigada, Deus, porque podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Fica com cada um de nós, nos dá um dia abençoado na tua presença, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, e você declara o teu amém. Para a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, esse é o momento. Se você ainda não deixou o teu like, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, é só um botão para você, mas pra gente ele é muito importante, porque ele nos ajuda a essa palavra chegar em mais corações, assim como Jesus alcançou o seu coração. E permanece firme na jornada do propósito, porque grandes coisas fará o Senhor. O melhor está por vir. Amém? Ó, e tá ficando agora aqui a playlist completa do Evangelho de João que nós estamos lendo. Estamos hoje no 9, mas se você clicar nessa playlist, você vai lá desde o primeiro capítulo. E a gente também tá deixando aqui a playlist do livro de Salmos, para você ser edificado com essa leitura, essa jornada que foi sensacional. Essa série tá incrível. Que Deus te abençoe. Até amanhã em mais um episódio do nosso Café com Propósito. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.